uma boa notícia. Passo a passo, a economia brasileira está retomando o ritmo de crescimento. O índice de confiança da indústria subiu 2,9 pontos em março, depois de se manter em baixa por 33 meses seguidos, e chegou a 90,7 pontos. É o que aponta a prévia da sondagem da indústria da transformação da Fundação Getúlio Vargas, divulgada hoje. De 19 segmentos sondados, 15 indicam melhora do humor em relação ao aumento da produção, do emprego, das vendas e dos investimentos. Um dos primeiros sinais de recuperação da economia este ano apareceu com o aumento do consumo de energia elétrica no país. Mais consumo representa mais indústrias produzindo. Para a Confederação Nacional da Indústria, o crescimento é resultado de esforços do governo no enfrentamento da crise. Felizmente, quer dizer, os dados de janeiro já são um pouquinho melhores, não são nada excepcionais, mas a nossa expectativa é que nós possamos ter um ano de 2017 melhor que 2016. Uma análise do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgada nesta semana, aponta indícios de recuperação da economia do Brasil. Além disso, apontou também que subiram os níveis de confiança. Outro fator importante para estimular o consumo é a desaceleração da inflação. Não dá para a gente falar que o país de fato saiu da recessão se o consumo também não voltou a acontecer. Quando o consumidor sentir a inflação mais baixa, que já está sentindo, e quando ele começar a sentir que volta digamos, a ter contratações no mercado de trabalho, como o dado de fevereiro mostrou, a partir daí que o consumidor começa a perceber que as coisas estão mudando no ambiente econômico. Nas famílias, a queda dos juros e o dinheiro liberado das contas inativas do Fundo de Garantia devem ajudar na negociação de dívidas. Pretendo tirar em junho, que é o meu mês de pagamento, né? E para estar quitando o restante da faculdade. Estou com umas contas aí de uns tempos atrás atrasadas, então meu foco mesmo é estar pagando dívidas. Com menos dívidas, há uma tendência de aumento no consumo. Eu vou pagar umas contas que eu tenho e arrumar umas coisas lá em casa lá. E o setor do comércio também espera um melhor desempenho. Mesmo aqueles que decidirem poupar esse dinheiro ou então quitar dívidas antigas, vão fazer com que esse dinheiro, de uma forma ou de outra, volte para a circulação. Na hora que eu vou pagar uma dívida antiga, eu me torno elegível de novo, né? Vou ter um nome limpo para voltar a tomar crédito. Quando eu poupo, eu coloco o dinheiro no banco e esse banco vai ter mais recursos para emprestar. Então, de uma forma ou de outra, isso volta para a economia. Pode não ser diretamente para o varejo, mas de uma forma indireta vai chegar no consumo. Hoje nós recebemos nos estúdios da TV Ijuí o vereador Darcy Preto. Primeiramente, então, vereador, obrigada por vir aos nossos estúdios para conversarmos, então, sobre as questões não apenas do município, mas também muito do que está acontecendo lá em Brasília, que reflete em nossas vidas aqui em Ijuí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e, com certeza absoluta, vamos ter uma conversa produtiva, até para informar a nossa comunidade local, regional e estadual. Primeiramente, então, vereador, desses primeiros meses, né, nós já estamos praticamente em abril, né, finalizando o mês de março, sobre o trabalho que está sendo realizado nesses primeiros meses, tanto no Executivo quanto, né, o trabalho de vocês no Legislativo. O Legislativo nós temos que mudar algumas coisas. Até porque a atividade do Poder Legislativo, ele começa em março, o que para mim é uma situação bastante contrária, né? Está na contramão da história. Porque o recesso parlamentar, ele começa no dia 15 de janeiro e vai até dia 15 de março. Então as atividades do Poder Legislativo já começam muito tarde, a meu entender. É uma questão que nós estamos discutindo lá na Câmara para mudar o regimento interno, para que esse recesso seja... Primeiro, diminuir o recesso. Eu acho que o recesso não pode ser esse período tão longo como está tendo até o presente momento. Eu acho que no máximo 30 dias ou 45 dias é suficiente do recesso parlamentar. Até para não atrapalhar o trabalho legislativo, que tem muitas demandas no início do ano, e isso é normal que se tenha, né? E o Poder Legislativo está em recesso nesse período. Mas agora as coisas estão andando,
É uma demanda muito grande que todos os vereadores recebem da nossa comunidade. Nós temos muita coisa para ser feita aqui nesse município de Ijuí. E todos os colegas têm apresentado na Câmara uma série de reivindicações, indicações, projeto de lei, e eu vejo isso muito salutar. Até porque nós temos uma nova legislatura e temos novos integrantes do Poder Legislativo que também querem mostrar serviço. E isso é muito bom para a comunidade. Ontem mesmo, a sessão do Poder Legislativo, só para ter uma ideia, foi até às 10h30 da noite, que o normal é até às 8 horas, um pouco mais, face às demandas que tivemos para serem discutidas. Então, está muito bem, eu estou muito preocupado com a questão da segurança pública aqui no nosso município. A criminalidade vem aumentando de uma forma assustadora. Nós temos índice do aumento de homicídio, que é o crime mais violento, que é o contra a vida. Nós tínhamos uma média nos anos anteriores de 2 homicídios por ano, e agora nós já estamos no 5º homicídio, em 3 meses do ano de 2017. Então isso me preocupa sobremaneira, e deve preocupar todas as autoridades que representam a sociedade. Eu ontem mesmo propus na Câmara o desarquivamento de uma comissão especial que foi proposta por mim, que eu sou o presidente, mas que com o recesso parlamentar e a mudança do ano legislativo, ela foi arquivada. Eu pedi o desarquivamento exatamente para que o Poder Legislativo também tenha mais um instrumento no sentido de fomentar algumas ações que venham minorar essa situação extremamente grave que eu considero. Isso sem falar nos outros delitos, que têm aumentado também de forma assustadora no município de Ijuí, na região, no estado e no país. Mas nós temos que se preocupar com o nosso município, que é onde está a nossa competência para resolver as demandas. Então eu pedi o desarquivamento dessa comissão, vamos fazer uma audiência pública e vou convocar todas as forças de segurança pública aqui do município para discutir essa questão do aumento da criminalidade. O que está acontecendo, na verdade, aqui no município de Ijuí, que o homicídio está aumentando, o roubo está aumentando, o furto está aumentando, o assalto está aumentando, enfim, o tráfico de droga está aumentando, e ali é que está a raiz da questão. Nós temos que fazer um trabalho muito forte no sentido de combater o tráfico e a drogadição nesse município, porque a droga é que traz os outros delitos. Veio o furto, veio o roubo, veio o assalto e veio também até o homicídio. Então esse trabalho eu pretendo realizar com muita força no Poder Legislativo nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, para que nós possamos dar uma travada nesse aumento da criminalidade. Eu fico indignado quando vejo o governo do Estado, e aqui eu quero fazer uma crítica veemente ao governador Sartori, que pese nós estarmos no seu governo, mas determinou de que policiais da Brigada Militar de Ijuí fosse atender o município de Porto Alegre. E lá se foram 7 ou 8 policiais do município de Ijuí, e já tem uma carência enorme no nosso efetivo. E levaram ainda mais 4 viaturas do município de Ijuí para atender as demandas no município de Porto Alegre. Ora, isso é desvestir um santo para vestir outro. Isso não resolve o problema. O que o governador tem que fazer é chamar mais policiais, então, se tem essa carência no efetivo, nós sabemos que tem efetivamente, e não tirar dos municípios e levar para outro, e deixando aquele, então, também na carência. E é isso que vem aumentando, com certeza absoluta, a criminalidade, porque os policiais que nós temos hoje aqui no município de Ijuí não dão conta da demanda enorme que nós temos na área da segurança pública. E eu tenho também uma posição muito clara que quero expressar aqui. Para mim, o que coíbe o delito é o policial armado na rua. Esse sim vai coibir e vai impedir o avanço da criminalidade. Vereador, sobre essa questão das demandas da população, além dessa questão muito importante que o senhor salientaste agora, que é a questão da segurança pública que preocupa a todos, todos os brasileiros,
todos os gaúchos, né? E infelizmente tem refletindo bastante, então, aqui no nosso município. Mas também nós visitamos os bairros, nós atendemos, né, a população de uma forma geral, e nos bairros as pessoas reclamam muito, não apenas nos bairros, mas no centro também, das condições das ruas, da falta de calçamento em alguns locais, né? Semana passada nós estivemos no bairro Glória, rua que não tem calçamento, que é barro, né? Nos dias de hoje, dificultando muito a vida das pessoas. Questão de iluminação pública, essa demanda é apresentada bastante a vocês na Câmara de Vereadores? Tem tomado conta da nossa pauta. Tá? A questão da infraestrutura do município, nós temos que fazer um trabalho muito intenso nesse sentido. Muito asfalto e calçamento foram feitos. Nós temos que reconhecer isso. Hoje, você anda no município de Ijuí, de norte a sul, de sul a norte, oeste e leste, sobre o asfalto. Tá? Então, muita coisa foi feita no governo do prefeito Balim, na área da infraestrutura da nossa cidade. Mas nós temos muitas demandas, como você está afirmando. Né? Nós temos rua que precisa ser calçada e outros que o calçamento precisa ser recuperado. Né? Asfalto que precisa ser recuperado também. Então nós vamos fazer um intenso trabalho nesse sentido. A iluminação pública de Juiz é extremamente precária. Né? Nós temos já, o prefeito Valdir já adquiriu o material e vai ser feito a troca geral de toda a iluminação do nosso município, da nossa cidade. Já está começando esse trabalho de recuperação da iluminação pública, porque realmente é extremamente precária. Até pela sua idade, né? Pelo tempo, né, que vem tendo esses equipamentos, né, na iluminação pública. Então é preciso fazer a troca, né, e isso está sendo realizado. Eu defendo, né, que nós voltamos a ter o mutirão nos bairros. E essa proposta eu apresentei e o prefeito assimilou. Aí nós vamos começar a realizar o mutirão nos bairros. E como é que é essa atividade? Nós concentramos num bairro ou numa região da cidade todas as atividades do governo municipal. Lá vai todas as secretarias fazer um intenso trabalho e fazendo a recuperação e dando equação àqueles pequenos problemas que a comunidade enfrenta. É o tapa-buraco, é a limpeza do bairro, é a iluminação pública, é a poda de árvore onde for necessário, é a pintura de cordões, deixando a cidade limpa, pintada e bonita e bem apresentável, é fazendo palestra com a sociedade sobre a área da educação, sobre a área da saúde, sobre a área da segurança pública e assim por diante, fazendo um interativo com a nossa comunidade. E eu acho que esse trabalho é muito importante, é muito salutar e produtivo, né? Porque você concentra as atividades do governo num bairro ou em uma região da cidade. E aí nós vamos buscar a recuperação também, como disse anteriormente, da infraestrutura, pelo menos aquelas partes mais necessárias, mais emergentes, né, que podem ser solucionadas nesse trabalho que se realiza aí durante uma semana ou coisa desta ordem. Vereador, no início do ano foi aprovada uma lei relacionada aos CCs no município, né, aos cargos comissionados, então. E nas redes sociais, acredito que o senhor acompanhe também, teve uma repercussão muito grande e ainda, né, na verdade, está tendo sobre isso. A população não ficou muito feliz, né, com essa situação. Como o senhor vê essa questão dos CCs? Olha, o CC ele foi reduzido. O município de Juiz nunca teve CCs em excesso. Né? Foram criados os cargos comissionados de acordo com a necessidade do governo. Aliás, se fizer uma pesquisa, no Rio Grande do Sul, no Brasil, nos municípios do porte de Juiz é o que menos tem CC. Então nunca houve exagero. Inclusive agora, com essa nova lei que foi aprovada, reduziu inclusive o número de CCs. Reduziu o número de CCs e reduziu também o valor de cada cargo. Há uma ação de inconstitucionalidade movida no Poder Judiciário sobre esta legislação que foi aprovada. E o Poder Judiciário vai se manifestar sobre isso. Eu entendo que não há nenhuma ilegalidade, mas se isso eventualmente venha a ocorrer, o Poder Judiciário então vai tomar a decisão, e vai dizer quais os cargos que eventualmente podem não preencher, né, os requisitos legais,
né, para a sua existência. E aí, obviamente, esses cargos serão extintos. Né? Mas, a grosso modo, eu arrisco até dizer que não há inconstitucionalidade, com ressalva, eventualmente, de algum outro cargo que pode não preencher os requisitos legais para ser um cargo em comissão, né? Como já houve no passado. Né? Foi criado os cargos de confiança do município, através, logicamente, de uma lei municipal, e essa lei foi julgada pelo tribunal inconstitucional em parte. E alguns cargos, né, que foram criados por essa legislação, segundo o entendimento do Poder Judiciário, era a função que deveria ser preenchida por um funcionário de quadro. E aí esses cargos foram extintos. Né, e prevaleceu, então, aqueles que preenchiam os requisitos legais. Não vejo nem uma situação assim de relevância neste particular. Se o tribunal entender que esses cargos são inconstitucionais, a lei é inconstitucional em parte, e vai ser em parte, porque nem toda ela é inconstitucional, né, então o prefeito, obviamente, vai extinguir esses cargos e fica aquele que tiver preenchendo os requisitos legais. Vereador, para finalizar nossa conversa, precisamos falar também sobre toda essa repercussão que está tendo, proposta de reforma da Previdência, reforma trabalhista e, por último, então, a questão da terceirização. Qual o seu posicionamento sobre isso, vereador, salientando, então, não apenas o seu cargo como vereador, mas também, né, a sua questão na área jurídica, né, como advogado? Sou radicalmente contrário a esses projetos de lei. Isso é tirar direito do nosso trabalhador. Veja bem você, pelo projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, que eu espero que não seja aprovado, porque é maléfico, né, para a classe trabalhadora, você vai ter que contribuir 49 anos para a Previdência Social e se aposentar com 65 anos. Quem é que vai alcançar esta data? Quem é que vai alcançar isso? Um poucos. E mais ainda, as mulheres, que são mais atingidas com esse projeto de lei que está hoje sendo discutido no Congresso Nacional. A do campo, a mulher do campo, essa não vai se aposentar mesmo, né, porque a morte vai chegar primeiro. Então é um projeto que tem que sofrer mudanças radicais. Eu não vou dizer a você aqui e à população que está nos ouvindo, né, que eu seja totalmente contrário à totalidade dos artigos de lei desse projeto. Tem alguns que têm que serem realmente acolhidos. Agora, retirar direito da população não vai ter o meu apoio nunca, né, porque são direitos já consagrados. O que nós temos que fazer, e é isso que o Congresso Nacional e o governo têm que fazer, é beneficiar a sociedade, é avançar no campo, né, dos direitos sociais e não retirar direitos já consagrados. Né? E, olha, a Previdência Social não é no todo deficitária como vem pregando o governo ao longo do tempo. É mal gerido o dinheiro, os recursos da Previdência Social. São desviados os recursos da Previdência Social. E aí vem penalizar o trabalhador que contribui, né, e não deixando que o trabalhador tenha condições de se aposentar e gozar pelo menos alguns anos dessa aposentadoria. Por outro lado, as mulheres e o cidadão também, o homem, né, quando se estavam os dois aposentados, a mulher falecia, o marido ficava com a pensão ou vice-versa. Se o marido morria, a mulher recebia a pensão do marido. Com esse projeto de lei termina tudo isso. Quer dizer, é retirar direito da população. A reforma trabalhista é outra, que com esse projeto de lei, nós vamos rasgar a CLT. Nós temos uma situação, e esses projetos estão sendo discutidos hoje no Congresso Nacional, né, da reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e principalmente a reforma trabalhista, vivendo um período pré-Vargas. Porque foi no período de Getúlio Vargas, um trabalhista, né, que houve a instituição da CLT e a criação de todas as leis que regem o direito do trabalho que perduram até hoje. Mas agora vamos retirar esse direito que foram criados e dado à população brasileira, ao trabalhador, há 50 anos atrás. Algumas coisas têm que avançar? Sim, tem que avançar. Nós concordamos com isso, porque o mundo avança. Avança a tecnologia, avança cientificamente. Nós temos uma evolução tecnológica de progresso. Agora, retirar o direito, isso jamais pode ser
aceito por todo aquele que tem preocupação com a vida social e o bem-estar de uma sociedade. Então, esses projetos de lei que hoje estão sendo discutidos no Congresso Nacional, tanto da reforma da Previdência quanto da reforma trabalhista, o PDT tem uma posição já formada. Somos radicalmente contrário, porque não vamos jamais admitir que uma legislação venha retirar direito da classe trabalhadora, principalmente naqueles direitos que foram constituídos pelos trabalhistas históricos, como é o caso de Getúlio Vargas, quando criou toda a legislação que rege o direito do trabalho. Muito obrigada pela sua atenção, vereador. Nós é que agradecemos o espaço. Eu fico muito feliz de termos aqui no nosso município de Juí uma emissora de televisão, que leva a informação para a nossa sociedade. O nosso povo precisa estar bem informado. Isso faz parte da educação. O nosso povo precisa ter mais elementos que formem a sua cidadania, para que ele possa realmente ter condições de gerir os seus passos por conta própria. A televisão tem um papel importante na educação do nosso povo e também na informação para que ele seja realmente bem informado e não seja iludido com facilidade, como muitos casos nós temos presenciado hoje no Brasil. Essa foi a entrevista com o vereador Darcy Preto, do PDT. E com a entrevista com o vereador Darcy Preto, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos na sexta-feira.